Andrew Carnegie, O Poder Silencioso, que te torna intocável. A maioria das pessoas perde seu poder sem nunca perceber, não porque são fracas, mas porque reagem a cada comentário, a cada insulto, a cada pequena inconveniência, e cada vez que reagem, entregam um pedaço do seu poder. Andrew Carnegie entendeu algo que a maioria das pessoas nunca aprende em toda a vida. O silêncio não é fraqueza, é alavancagem, é controle absoluto disfarçado de calma. Antes de começarmos, se você é alguém que quer se tornar emocionalmente inabalável, se está cansado de deixar pessoas, situações e barulho controlarem seu humor, inscreva-se agora. Porque este canal é para aqueles que escolhem maestria sobre reação. E confie em mim, até o final deste vídeo, você entenderá por que os silenciosos sempre vencem. Você entenderá por que os homens mais poderosos da história raramente eram os mais barulhentos, e você descobrirá o segredo que Carnegie usou para se erguer da pobreza absoluta até se tornar uma das figuras mais dominantes do mundo. Vivemos em um mundo projetado para te provocar. Redes sociais, opiniões, críticas, comparações. Todo mundo quer sua atenção, e a maioria das pessoas a entrega de graça. Carnegie observou algo cedo em sua vida. Quanto mais reativa uma pessoa é, mais fácil é controlá-la. Se alguém pode despertar sua raiva, essa pessoa te possui. Se alguém pode perturbar sua paz, essa pessoa te comanda. O poder não pertence aos barulhentos. Pertence aos compostos. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas acreditam que força significa responder, defender, explicar. Mas os homens mais fortes da história fizeram o oposto. Eles aprenderam quando não reagir. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você reagiu a algo insignificante e depois se arrependeu? Quantas vezes você deixou as palavras de outra pessoa arruinarem seu dia inteiro? Quantas vezes você explicou demais, defendeu demais, se justificou demais para pessoas que nem merecem uma resposta? Essa é a armadilha. A armadilha que mantém você preso em um ciclo de exaustão emocional. Porque toda vez que você reage, você está dizendo ao mundo: você tem poder sobre mim. Você pode me mover. Você pode me controlar. Carnegie viu isso acontecer com homens ricos, com homens poderosos, com homens que tinham tudo, mas perderam porque não conseguiam controlar suas emoções. Ele viu negócios destruídos por orgulho ferido. Viu fortunas perdidas por decisões tomadas em raiva. Viu homens brilhantes se tornarem irrelevantes porque não conseguiam ficar quietos quando deveriam. E ele decidiu que nunca seria um deles. Ele fez uma promessa a si mesmo: eu vou dominar minha reação antes de dominar qualquer outra coisa. Porque se eu não posso controlar a mim mesmo, como posso controlar meu futuro? Andrew Carnegie nasceu na Escócia em 1835. Sua família era pobre. Não apenas pobre, mas quebrada. Seu pai era um tecelão cujo trabalho foi destruído pela industrialização. Eles perderam tudo. Quando Carnegie tinha 12 anos, sua família emigrou para os Estados Unidos em busca de sobrevivência. Ele começou a trabalhar em uma fábrica de algodão ganhando $1,20 por semana. 12 anos, trabalhando 14 horas por dia, em condições que quebrariam a maioria dos homens adultos. Mas Carnegie não reclamou. Ele não culpou, ele não reagiu com raiva ao mundo que parecia injusto. Ele observou, ele aprendeu, ele esperou. Havia um momento específico na juventude de Carnegie que moldou tudo. Ele estava trabalhando como mensageiro de telégrafo. Um dia, ele testemunhou uma discussão entre dois homens de negócios. Um deles estava gritando, gesticulando, defendendo sua posição com paixão emocional. O outro estava sentado em silêncio, apenas ouvindo, sem expressão, sem reação. Quando o homem emocional finalmente terminou, exausto, o homem silencioso simplesmente disse: "Você terminou? Então aqui está o que vai acontecer." E ele ditou os termos, completamente. O homem emocional, já esgotado, aceitou. Carnegie nunca esqueceu aquilo. Naquele momento ele percebeu: o homem que fala primeiro perde. O homem que reage primeiro perde. O homem que perde a compostura perde tudo. A partir daquele dia, Carnegie treinou a si mesmo. Toda vez que sentia a raiva subir, ele pausava. Toda vez que alguém o insultava, ele respirava. Toda vez que sentia o impulso de se defender, ele ficava quieto. E algo extraordinário começou a acontecer.
As pessoas começaram a respeitá-lo mais. Não porque ele era agressivo, mas porque ele era inabalável. Seus chefes notaram. Seus colegas notaram. Ele não era como os outros jovens que explodiam em frustração ou reclamavam sobre injustiças. Ele simplesmente trabalhava, observava e esperava pelo momento certo. Aos 17 anos, Carnegie conseguiu um emprego como operador de telégrafo na ferrovia Pennsylvania. Foi aqui que seu verdadeiro treinamento começou. Ele estava cercado por homens mais velhos, mais experientes, mais conectados. Homens que podiam ter facilmente o descartado como insignificante. Mas Carnegie fez algo brilhante. Ele ficou quieto. Ele ouviu. Ele aprendeu como cada parte do negócio funcionava. Enquanto outros jovens estavam tentando impressionar, tentando provar que eram espertos, Carnegie estava absorvendo conhecimento em silêncio. E quando chegou o momento de agir, ele estava pronto, porque ele tinha visto tudo. Ele tinha ouvido tudo. Enquanto outros estavam falando, ele estava aprendendo. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Nada frustra pessoas inseguras mais do que alguém que elas não conseguem provocar. Quando você não reage, elas se sentem ignoradas. Elas se sentem impotentes. Elas se sentem expostas. É por isso que pessoas calmas são frequentemente rotuladas como frias, arrogantes ou distantes, mas isso é projeção, porque o silêncio remove o controle delas. Carnegie sabia disso em negociações, negócios e relacionamentos. Aquele que fala menos força o outro a revelar mais, e esse desequilíbrio cria a alavancagem. Deixe-me te dar um exemplo concreto da vida de Carnegie. Era 1889. Carnegie estava negociando a venda de algumas de suas operações de aço. O comprador entrou confiante, pronto para dominar a conversa. Ele passou 20 minutos explicando por que o preço de Carnegie era muito alto. 20 minutos de argumentos, dados, comparações. Carnegie não disse uma palavra. Ele apenas sentou, olhando pela janela, ocasionalmente fazendo anotações. O comprador ficou cada vez mais desconfortável. Ele começou a encher o silêncio com mais palavras, mais justificativas, mais concessões. Quando Carnegie finalmente falou, tudo o que ele disse foi: "Meu preço não mudou." O comprador, já exausto por falar sozinho, aceitou. Carnegie não precisou argumentar. Ele não precisou se defender. Ele apenas esperou. O silêncio fez o trabalho. Se isso já está ressoando, se você sente que esta mensagem está te encontrando no momento certo, inscreva-se. Você não está aqui por acidente. Esta é a sabedoria que pode mudar a trajetória da sua vida. Não perca isso. Agora, vamos ser claros. Isso não é sobre suprimir emoção. É sobre dominá-la. Você ainda sente raiva. Você ainda sente decepção. Você ainda sente dor. Mas você não deixa essas emoções ditarem seu comportamento. Carnegie treinou a si mesmo para pausar. E nessa pausa, a clareza emerge. Pergunte a si mesmo: isso realmente afeta meus objetivos de longo prazo? Na maioria das vezes, a resposta é não. E toda vez que você escolhe não reagir, você recupera um pedaço do seu poder. Toda vez que você escolhe silêncio sobre resposta impulsiva, você está construindo algo que ninguém pode tirar de você: autodomínio. Pense na última vez que você reagiu emocionalmente e depois se arrependeu. Talvez você enviou uma mensagem com raiva. Talvez você gritou com alguém. Talvez você defendeu seu ponto até exaustão, apenas para perceber depois que não valia a pena. Escreva silêncio nos comentários se você está escolhendo controle sobre reação a partir de agora. Deixe isso ser seu compromisso público. Porque quando você declara algo publicamente, você se torna responsável por isso. E essa responsabilidade é o que transforma a intenção em ação. Carnegie também entendia isso. Anunciar seus planos convida resistência. Explicar demais convida julgamento. O poder se move silenciosamente. Os indivíduos mais fortes não explicam demais, não buscam validação, não anunciam seu próximo movimento. Eles constroem em silêncio. Eles melhoram em silêncio. Eles ascendem em silêncio. E quando os resultados aparecem, nenhuma explicação é necessária. As pessoas vão notar. As pessoas vão perguntar. Mas até lá, você já estará tão à frente que suas palavras não importam. Seus resultados falam. Havia outro homem na época de Carnegie. Um rival. Vamos chamá-lo de Thomas.
Thomas era brilhante, talvez até mais talentoso que Carnegie em certos aspectos. Mas Thomas tinha um problema. Ele não conseguia ficar quieto. Toda vez que alguém o desafiava, ele reagia. Toda vez que alguém questionava suas decisões, ele explodia. Toda vez que sentia que estava sendo desrespeitado, ele garantia que todos soubessem. E por um tempo, isso funcionou. Pessoas temiam sua intensidade, mas com o tempo, elas começaram a evitá-lo. Parceiros de negócios pararam de trabalhar com ele. Investidores perderam a confiança. Porque ninguém quer construir algo com alguém que é emocionalmente volátil. Ninguém confia em alguém que não pode se controlar. Thomas morreu pobre, sozinho, amargo. Ele culpou o mundo. Ele culpou a sorte. Ele culpou todos, exceto a si mesmo. Enquanto isso, Carnegie, que começou no mesmo lugar, tornou-se um dos homens mais ricos da história. Não porque ele era mais inteligente, mas porque ele era mais controlado. Ele entendia que reputação é tudo. E reputação não é construída pelo que você diz. É construída pelo que você não diz. É construída pela sua capacidade de permanecer calmo quando todos ao seu redor estão perdendo a cabeça. A crítica é inevitável. Mas aqui está a regra pela qual Carnegie viveu. Se o crítico não caminhou no seu caminho, a opinião dele não tem peso. Mentes fortes não absorvem críticas emocionalmente. Elas filtram logicamente. O que é útil? Mantenha. O que é barulho? Descarte. O momento em que a crítica não te abala mais, você se torna perigoso da melhor maneira. Você se torna alguém que não pode ser manipulado. Alguém que não pode ser controlado. Alguém que não pode ser quebrado por palavras. Aqui está um exercício prático. Pelos próximos 7 dias, tente isto. Toda vez que você sentir o impulso de reagir, não o faça imediatamente. Espere 5 minutos. Apenas 5. Respire. Pergunte a si mesmo: essa reação vai me aproximar dos meus objetivos ou me afastar deles? Na maioria das vezes, você descobrirá que a reação não vale a pena. E nesses 5 minutos, algo muda. A emoção perde intensidade, a clareza retorna, e você age a partir de um lugar de poder, não de fraqueza. Tente isso por 7 dias e veja o que acontece. Depois volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários. Eu quero ouvir como isso mudou suas interações, seus relacionamentos, sua paz interior. Carnegie tinha um princípio que ele seguia religiosamente. Nunca tome decisões importantes em estados emocionais extremos. Nem em euforia, nem em raiva, nem em desespero. Ele esperava. Ele deixava a tempestade emocional passar. E então, quando sua mente estava clara, ele decidia. Isso o salvou de inúmeros erros. Isso o salvou de parcerias ruins, investimentos ruins, brigas desnecessárias, porque decisões tomadas em emoção são quase sempre decisões ruins. Elas são reativas, não estratégicas. Elas são baseadas em como você se sente naquele momento, não em onde você quer estar no futuro. Pense em quantas pessoas você conhece que destruíram relacionamentos porque disseram algo em raiva que não podiam retirar. Quantas pessoas perderam empregos porque não conseguiram controlar sua língua. Quantas pessoas sabotaram suas próprias vidas porque confundiram reação emocional com honestidade. Há uma diferença entre ser autêntico e ser impulsivo. Autenticidade vem de um lugar de clareza. Impulsividade vem de um lugar de caos. E Carnegie sempre escolheu clareza. Se você ainda está aqui, você é alguém que valoriza maestria. Inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, o silêncio é a lição que as pessoas não sabiam que estavam procurando. Às vezes, a mensagem mais poderosa que você pode entregar a alguém é: você não precisa reagir a tudo. Você não precisa se defender. Você não precisa provar nada. Apenas exista no seu poder. E deixe os resultados falarem. Aqui está outra verdade que Carnegie viveu. As pessoas testam você, não porque elas te odeiam, mas porque querem ver do que você é feito. Elas querem ver se você é genuinamente forte ou apenas fingindo, e a maneira como você responde a esses testes determina como elas te tratam dali em diante. Se você reage emocionalmente, elas aprenderam que podem te manipular. Se você permanece calmo, elas aprenderam que você é sólido. E uma vez que as pessoas percebem que você é sólido, elas param de testar. Elas começam a respeitar. Carnegie enfrentou inúmeros testes. Concorrentes tentaram sabotá-lo.
A mídia tentou difamá-lo. Trabalhadores tentaram intimidá-lo durante greves. E em cada situação, ele tinha uma escolha: reagir com raiva ou responder com estratégia. Ele sempre escolhia a estratégia. Sempre. E isso não significa que ele era passivo. Significa que ele escolhia suas batalhas. Ele não desperdiçava energia em pessoas ou situações que não importavam. Ele focava sua energia onde ela criaria o maior impacto. E essa é a diferença entre sucesso e mediocridade. Pessoas medíocres reagem a tudo. Pessoas de sucesso respondem apenas ao que importa. Tem uma história famosa sobre Carnegie durante uma greve violenta em uma de suas usinas de aço. Os trabalhadores estavam furiosos. A imprensa estava pedindo sua cabeça. Políticos estavam exigindo que ele agisse. E Carnegie? Ele ficou em silêncio. Por dias. Ele não fez declarações públicas. Ele não se defendeu. Ele apenas observou, esperou. E quando finalmente agiu, foi com precisão cirúrgica. Ele resolveu a situação de uma forma que ninguém esperava. Ele não lutou contra os trabalhadores. Ele não lutou contra a mídia. Ele simplesmente mudou as condições. E a greve terminou. Não porque ele gritou mais alto, mas porque ele pensou mais claramente. Agora, aqui está algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. A maioria das pessoas pensa que poder é sobre dominar os outros. Mas Carnegie entendia que o verdadeiro poder é sobre dominar a si mesmo. Porque se você pode controlar suas emoções, você pode controlar suas ações. E se você pode controlar suas ações, você pode controlar seus resultados. E se você pode controlar seus resultados, você pode controlar sua vida. Mas tudo começa com aquele primeiro passo: controlar suas emoções. Aqui está um teste simples para saber se você tem autodomínio. Quando alguém te insulta, qual é sua primeira reação? Se é defender, explicar, contra-atacar, você ainda não tem controle total. Mas se é respirar, sorrir internamente e seguir em frente, você está chegando lá. Porque pessoas com verdadeiro poder não são tocadas por opiniões. Elas não são movidas por provocações. Elas existem em um plano diferente. Um plano onde palavras não têm poder, a menos que você dê poder a elas. Carnegie tinha um lema pessoal que ele repetia para si mesmo toda manhã. Não posso controlar o que os outros fazem, mas posso controlar como eu respondo. E essa pequena mudança de mentalidade transformou tudo para ele. Porque ele parou de ser vítima das ações dos outros. Ele assumiu total responsabilidade por sua experiência emocional. E quando você faz isso, você se torna livre. Verdadeiramente livre. Porque ninguém mais tem poder sobre você. Ninguém mais pode arruinar seu dia. Ninguém mais pode roubar sua paz. Vamos falar sobre redes sociais por um momento. Porque isso é onde a maioria das pessoas perde todo o seu poder hoje. Alguém posta algo que te irrita. Você responde, eles respondem de volta, você responde novamente, e antes que você perceba, você passou 1 hora discutindo com um estranho na internet. 1 hora que você nunca vai recuperar. 1 hora que poderia ter sido usada para construir algo, para aprender algo, para se mover em direção aos seus objetivos. Mas você a desperdiçou em uma reação emocional a alguém que nem importa. Carnegie nunca teve que lidar com redes sociais. Mas o princípio é o mesmo. Não desperdice energia em batalhas que não importam. Não desperdice atenção em pessoas que não agregam valor à sua vida. Toda vez que você responde a uma provocação, você está dizendo: você é importante o suficiente para eu gastar minha energia em você. E na maioria das vezes, essas pessoas não são. Elas são apenas barulho, e barulho deve ser ignorado, não engajado. Se você já deixou um comentário negativo te afetar por dias, deixe um sim nos comentários. Deixe isso ser sua libertação. Porque quando você reconhece que fez isso, você pode parar de fazer. Você pode começar a filtrar o que merece sua atenção e o que não merece. E isso, meu amigo, é liberdade. Aqui está algo que Carnegie entendia profundamente. O silêncio cria espaço. Espaço para pensar. Espaço para observar, espaço para estrategizar. Quando você está constantemente reagindo, você está no modo de sobrevivência. Você está apagando incêndios. Mas quando você está em silêncio, você está no modo de criação. Você está construindo. E há uma diferença enorme entre essas duas mentalidades. Uma é reativa, a outra é proativa. Uma é fraca, a outra é poderosa.
Carnegie passava horas em silêncio todo dia. Não meditação formal, apenas quietude. Ele andava, ele pensava, ele planejava. E naquele silêncio, algumas das suas maiores ideias nasceram. Porque quando você para de encher sua mente com barulho, algo mais profundo emerge. Intuição, clareza, visão. Mas você só pode acessar isso quando para de reagir ao mundo externo e começa a ouvir o mundo interno. Aqui está um desafio para você. Por um dia inteiro, não reclame de nada. Não reclame do trânsito. Não reclame do tempo. Não reclame do seu chefe, do seu cônjuge, da sua situação. Apenas observe. Apenas aceite. E veja como você se sente no final do dia. Você provavelmente vai se sentir mais leve, mais poderoso. Porque reclamar é uma forma de reação, e reação drena energia. Silêncio preserva energia. E energia é o que você precisa para construir a vida que você quer. Carnegie construiu um império, mas ele não fez isso gritando. Ele fez isso em silêncio. Ele negociava em silêncio. Ele planejava em silêncio. Ele executava em silêncio. E quando finalmente as pessoas perceberam o que ele tinha construído, era tarde demais para competir, porque ele já estava muito à frente. E isso é o que acontece quando você para de anunciar seus planos e começa a executá-los. As pessoas não podem sabotar o que não sabem que está chegando. Ative o sininho agora se você quer receber notificações toda vez que liberarmos conteúdo como este. Porque estas não são apenas palavras. Estas são estratégias de vida que podem transformar como você opera no mundo. E se você está comprometido com maestria, você não pode perder nenhuma lição. Agora, vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas tem medo de admitir. Às vezes você está errado. E quando você está errado, a pior coisa que você pode fazer é reagir defensivamente. Carnegie cometeu erros. Muitos. Mas ele nunca desperdiçou energia defendendo esses erros. Quando ele percebia que estava errado, ele corrigia. Silenciosamente. Sem drama. Sem explicações longas. Ele apenas mudava de direção. E essa humildade, combinada com autocontrole, é o que separava ele de todos os outros. A maioria das pessoas prefere estar certa a ser bem-sucedida. Elas vão defender uma posição errada até a morte apenas para evitar admitir que estavam erradas. Mas Carnegie entendia. Sucesso não é sobre estar sempre certo. É sobre aprender rápido e se adaptar rapidamente. E você não pode fazer isso se está constantemente reagindo defensivamente. Você precisa ser capaz de ouvir críticas, avaliar se são válidas e ajustar. Sem ego. Sem drama, apenas ajuste. Aqui está outra verdade brutal. A maioria das pessoas não está pronta para o nível de autocontrole que Carnegie tinha, porque autocontrole é desconfortável. É mais fácil explodir, é mais fácil desabafar, é mais fácil culpar, mais fácil não constrói impérios. Fácil não cria legados, fácil não transforma um menino pobre de 12 anos em um dos homens mais poderosos da história. Disciplina faz. Autodomínio faz. E silêncio estratégico faz. Então, o que você vai escolher? Você vai continuar reagindo a tudo que te incomoda? Ou você vai começar a filtrar? Você vai continuar defendendo, explicando, justificando? Ou você vai começar a construir em silêncio? Você vai continuar dando seu poder para pessoas que nem merecem sua atenção? Ou você vai recuperar esse poder e usá-lo para criar a vida que você quer? Carnegie fez sua escolha aos 12 anos. Em uma fábrica de algodão, trabalhando 14 horas por dia. Ele decidiu que não importava o quanto o mundo fosse injusto, ele não ia reagir com raiva. Ele ia responder com estratégia. E essa decisão mudou tudo, porque a partir daquele momento, ele parou de ser vítima das circunstâncias e começou a ser arquiteto do seu destino. Você não precisa ser perfeito, você não precisa nunca sentir emoção, você não precisa ser frio. Você só precisa pausar, apenas pause antes de reagir. E nessa pausa pergunte, isso me serve? Isso me aproxima de onde eu quero estar? E se a resposta for não, solte. Deixe ir. Não vale sua energia. Aqui está a última coisa que eu quero que você entenda. O silêncio de Carnegie não era vazio. Era cheio, cheio de observação, cheio de estratégia, cheio de poder. O silêncio dele dizia, eu não preciso provar nada a você. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não preciso da sua validação. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde estou indo. E você não pode me desviar.
Esse tipo de silêncio não é passividade, é presença, é confiança absoluta. É você dizendo ao mundo: eu estou tão seguro em quem eu sou que suas palavras não me movem, suas opiniões não me mudam, suas provocações não me afetam. Eu existo em um plano diferente. E você não pode me alcançar lá. Se você aprendeu algo hoje, curta este vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a alcançar mais pessoas que precisam desta mensagem. E se você quer continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar se tornando uma versão mais forte de si mesmo, inscreva-se, porque este é apenas o começo. Esta é apenas a superfície do que é possível quando você domina a si mesmo. Você não precisa se provar. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa de aprovação para ser poderoso. A maior lição de Andrew Carnegie não foi sobre dinheiro, foi sobre autodomínio. E uma vez que você domina isso, nenhum insulto pode te abalar. Nenhum caos pode te controlar. Nenhum barulho pode te distrair. O silêncio não é vazio, é força, é estratégia, é poder absoluto disfarçado de calma. E quando você entende isso, quando você realmente incorpora isso, você se torna intocável. Não porque ninguém pode te alcançar, mas porque você escolheu não ser movido. E essa escolha, essa única escolha, muda tudo.